O decreto feito pelo governo do aumento do IOF foi mantido pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui moram dois grandes problemas. E por incrível que pareça, eu não vou comentar do aumento do imposto por si só, porque isso já saiba que você pagará mais imposto, não tem como fugir. No entanto, antes eu quero te trazer, eu até coloquei uma pesca aqui, a linha do tempo desse aumento do IOF. Você irá observar, junto comigo, que parece uma cena de filme. Sabe aquele filme dos Simpsons que você olha e pensa, isso nunca aconteceria, isso é inexequível, mas sim, no Brasil as coisas acontecem. Perceba, em maio houve o anúncio do governo para o aumento do IOF. Bom, sob uma justificativa, que nós vamos conversar um pouco mais para frente, questionável, para poder fechar as contas públicas, para poder bater uma meta fiscal, mas o IOF não foi criado para isso. Pois bem, ignorando esse fato, houve uma repercussão extremamente negativa, principalmente nas transações internacionais. Então o governo anunciou uma medida, houve uma repercussão negativa, o governo voltou atrás somente para remessas de fundos de investimento no exterior, permanecendo ali em 1,1%. No entanto, para a surpresa de ninguém, as corretoras de câmbio começaram a apresentar um custo maior pelas operações financeiras, visto que o IOF desse setor, dessa operação por si só, não foi reduzida, e sim permanecida com um valor a mais, com uma porcentagem maior. E o governo falou, não, por que vocês estão repassando um valor maior? Porque não foi diminuído. O IOF, consequentemente, o cliente final pagará a mais. A partir dessa pressão, o governo disse, calma, eu vou me reunir aqui para poder criar um outro plano para que a gente consiga reduzir esse IOF. No final eles criaram, em junho o governo anunciou um novo pacote de medidas tributárias, reformulando o primeiro decreto do aumento do IOF. E para surpresa de todos, eles acabaram não mudando. Eles continuaram ali em 3,5%, só focando em uma flexibilização no bolso dos viajantes, já que não beneficiou operações financeiras de câmbio e compras no exterior. Você aumenta o imposto, existe uma pressão, você retorna em um certo ponto, existe uma outra pressão, você diz que vai solucionar e volta sem a solução. Continuando a partir dessa repercussão negativa, o Senado Federal aprovou em junho um projeto de decreto legislativo revogando o aumento do imposto sobre operações financeiras. Com isso, perderam a validade todos os decretos publicados anteriormente e alíquotas do IOF voltam a ser como eram. Compra da moeda em espécie 1,1%, cartões de crédito, débito e pré-pagos 3,38%, remessa ao exterior 0,38%. E calma, que não acabou. Com esse impasse entre o executivo e o legislativo, o judiciário acabou intervindo e suspendeu todos os decretos, tanto da Presidência da República quanto do Congresso. Eles chamaram as duas partes para poder conversarem entre si. As duas partes não chegaram num acordo. Então, acabou ficando na mão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, no final definir o que de fato iria acontecer. Qual decreto está valendo? Bom, após essa cena de filme, que acabou acontecendo na realidade, que acabou acontecendo no jabuti que sempre acontece no Brasil, eu vou te trazer os dois grandes problemas de você ainda permanecer esse decreto. Tirando o terceiro, óbvio, que é que você pagará mais imposto. Eu só te peço antes para você curtir aqui o canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, isso se o vídeo já te agregou em alguma coisa. Caso contrário, você toma essa decisão ao longo do vídeo. Pois bem, como você pode perceber na tela, a decisão do ministro confirma a unificação da alíquota de 3,1% do IOF para compras com cartões de crédito, débito e pré-pagos no exterior, compra de moeda estrangeira em espécie e remessas para contas pessoais fora do país. A exceção continua sendo as remessas para investimentos no exterior, que permanecem com alíquota reduzida de 1,1%, após a revogação parcial feita anteriormente pelo governo. Deixe até nos comentários se você acha justo ou não esse aumento do IOF. Eu quero chamar a atenção, logo de cara, do primeiro grande problema, que é um precedente. Perceba, o IOF ele foi criado com fim regulatório. Então vamos regular as operações financeiras. A justificativa do aumento do IOF foi uma justificativa arrecadatória. Eu quero aumentar o IOF porque eu preciso arrecadar mais, visto que eu preciso bater uma meta. Isso por si só já é uma distorção, porque você cria um imposto por um motivo e você utiliza o aumento desse imposto
para outro motivo, vem minha pergunta: isso pode? Isso é legal? Isso é moral? Um outro ponto é que o fato de você querer arrecadar mais leva a crer que você está gastando a mais. E você está gastando a mais, mas você está gastando bem? Último ponto. Quando você arrecada mais, é para você manter a conta no 0 a 0. Então você arrecadou 1 milhão e você gastou 1 milhão. Imagine você na sua casa. Você chama sua esposa, você chama seu marido, você chama seus filhos e informa o seguinte: a partir de agora, o pai irá trabalhar no sábado, fazer hora extra, para poder ganhar no final do mês mais R$1.000. Aí os filhos pensam: tá, antes a gente gastava 5 mil, então o pai deve estar ganhando 4 mil, logo com R$1.000 a mais, pelo menos a gente fica no 0 a 0. Não, antes você estava gastando 10 mil e a receita da família estava em 4 mil. Então esses R$1.000 a mais não é para que você fique no 0 a 0, é para que você reduza o prejuízo, é para que você reduza o déficit que já existe ano atrás de ano. Então, todos os anos você está gastando a mais do que de fato você arrecada. E como você não está reduzindo o quanto você gasta, o que é que você está fazendo? Você está arrecadando a mais. Claro, se você fizesse isso na sua casa, em 3 meses, isso daria um grande problema. Bom, o banco ia atrás de você, o banco ia atrás da sua casa, do seu carro, isso daria um grande problema. Só que o governo tem essa opção, digamos assim, esse benefício de poder gastar e sempre jogando esse custo, esse encargo, jogando todos esses problemas para debaixo do tapete para o próximo ano, para o próximo governo, para o próximo ano, assim, de forma sucessiva. Então esse é o primeiro grande problema. Você criou um imposto com uma finalidade. E no decorrer do caminho, que é regulatório, no decorrer do caminho, você utiliza esse imposto para poder arrecadar a mais. Por mais que todo imposto vai acabar arrecadando, esse imposto foi criado para isso. E você está utilizando para uma outra finalidade. Teoricamente, isso não poderia acontecer. E quando existe um martelo, bate o martelo, que você pode sim utilizar esse imposto para poder arrecadar a mais, para poder fechar as contas entre aspas, porque ainda existirá um déficit muito elevado até. Bom, é um precedente que outros governantes poderão utilizar futuramente. Isso pode ser utilizado no próximo ano, isso pode ser utilizado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 10 anos, 5 anos, porque isso já aconteceu. O segundo grande problema, perceba o quão absurdo isso é. O quanto isso gera de insegurança, que é o fato de ser retroativo à cobrança do IOF. Então, você se planejou, tanto na pessoa física como pessoa jurídica, não vem ao caso. Você se planejou em pagar 10 mil de imposto. Por quê? Porque o IOF naquela época era X%. Começou toda essa história, você pagaria agora 16 mil. Ok? Só que aí foi revogado o decreto. Então você não pagará agora mais os 16 mil, e sim os 10 mil. Você se planejou pagar quanto? 10 mil. Você separou quanto para poder pagar? 10 mil. Você se organizou para quanto? Eu estou sendo repetitivo. 10 mil e não 16 mil. Mas, conforme foi aceito o decreto, irá ser cobrado de forma retroativa. Mas você não economizou 16 mil, somente 10. Esses 6 mil, se vire, você terá que pagar. Como? Não sei, mas você terá que pagar. Você percebe o quanto isso gera de insegurança jurídica? Pensando em pessoa física, pensando em pessoa jurídica, não vem ao caso. O que vem ao caso é, imagine uma empresa que vai pensar em se instalar no Brasil, sabendo que em qualquer instante pode ter um decreto que ela será cobrada de forma retroativa um imposto. E ela nem sequer se planejou para isso. Imagine você na sua casa, o quanto deve ser frustrante você descobrir que você terá que pagar um imposto de forma retroativa. Você não se organizou para isso. Bom, eu tenho certeza que é um grande problema. Então, eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu falo do hacker
que teve basicamente ali por ordem de R$ 1 bilhão, a empresa vinculada ao Banco Central, que foi o maior golpe financeiro já registrado. Importante que você veja esse vídeo, é também aqui do canal. Bom, o meu nome, você já sabe, é Osmar Tanajura, e eu te vejo daqui a pouco.